Olá, mais uma vez aqui Mauro em Foco, né? Em Foco com Mauro Brito. E nós temos aqui hoje um convidado especialíssimo, que eu tenho conhecido ele também em São Paulo nessa caminhada aí, e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Jussa, seja bem-vindo ao nosso programa, querido. Seja bem-vindo à nossa live. Fala um pouquinho para as pessoas, se apresenta para as pessoas. A gente vai atingir um pouquinho do pessoal do sul de Minas aqui e também vai para o YouTube e para o Instagram. Mas a quem está nos vendo ao vivo aqui, eu quero agradecer a presença de cada um que estiver chegando. E fala, Jussa, quem é você? Se apresenta para o pessoal, por favor. Primeiramente, doutor Mauro, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui. Prazer é meu. Esse bate-papo com o senhor. Nos conhecemos, era na Unifesp. Foi um prazerzaço, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Jussa Garoto, né? Meu nome é Juscelino Santos, mais conhecido como Jussa Garoto. Tenho 52 anos. Como a turma de Minas, né? Eu sou aí pertinho também. Eu sou da Bahia, né? Então, rapaz, está encostadinho aí. Vim para cá, para São Paulo, aos 10 anos de idade, né? Em 1982. E resido aqui até hoje, né? Eu fui de família bem pobre, bem humilde, e vim para São Paulo para prosperar, e graças a Deus tenho hoje aí uma vida tranquila, tenho uma esposa, 2 filhos já formados, né? E a minha história é assim, complicada, e não é, porque como eu vim da Bahia, fui acometido pelo mal de Chagas, né? Que me deu a oportunidade de conhecer o doutor, qual fiz um tratamento lá na Unifesp, e faço o tratamento no Instituto Dante Pazanese, e teve as complicações, né, mas nada que a gente supera, e hoje eu estou aqui levando essa vida saudável, né, porque muitos sabem que eu sou atleta de fisiculturismo, que nós vamos contar um pouquinho, né, doutor, mais para frente aí, toda a minha trajetória. Jussa, me fala uma coisa, com quantos anos você veio para São Paulo? Eu vim com 10 anos de idade. 10 anos de idade. E era você veio com pai, mãe, os irmãos, como é que foi? Eu vim com meu pai e uma irmã caçula, né? Eu tenho mais 3 irmãs, um total de 4. Eu sou o quinto da família, caçula, ainda homem, sou o único homem. E eu perdi minha mãe ainda bebê. Eu tinha por volta de 6 a 9 meses, né? Então não conheci minha mãe. Meu pai me criou, minhas irmãs me criaram e nós viemos para São Paulo aqui em 1982. E você veio se tratar? Não, na verdade, quem veio se tratar foi meu pai, né? Porque ele tinha uma doença, tinha uma bactéria, né? Tá. E então teu pai é que tinha o mal de Chagas. O meu pai, ele adquiriu uma bactéria, né? Porque ele trabalhava na lavoura, né, com plantações e ainda plantava milho, né? Então, trabalhava muito na água. Aí ele veio para tratar essa bactéria, a gente veio junto e ficou internado por 2 anos lá no Emílio Ribas e chegou a falecer. Aí eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Olha só, maravilha. Bom, Jussa, fala um pouquinho para nós como é que foi esse desenrolar até você chegar no fisiculturismo. Como é que aconteceu essa história? Como é que aconteceu de você depois de representar o Brasil? E aí fala um pouquinho, quais são os títulos que você tem primeiro? Fala para nós. Primeiro? Bom, títulos regionais de uma federação que eu fiquei por 10 anos, né? É a IFBB. Eu gosto muito, tenho muito carinho por todos os presidentes que passaram. E foi o que me levou, né, ao patamar máximo do fisiculturismo, que foram os Jogos Pan-Americanos de Lima 2009. E eu tenho, são 7 títulos consecutivos na Copa Limeira, né, no campeonato regional, e eu tenho 2 títulos paulistas, né, e 4 títulos brasileiros, 2 títulos sul-americanos, 1 título pan-americano, lá no Equador. Puxa, então você desenvolveu, olha só, é uma carreira de sucesso, né? E Jussa,
você sempre teve patrocínio? Como é que foi isso para você chegar até conquistar todos esses títulos? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi fácil? Fala um pouquinho dessa caminhada. Não, fácil não foi. Foi mais uma carreira solo, né? Porque quando eu iniciei na musculação. O fisiculturismo é um esporte individual, né? Sim, sim, individual e caro, viu? E caro, porque Então, para chegar a uma competição, o atleta tem que investir muito, né? individual que eu digo um E, esporte sozinho, você está sempre sozinho, né? Se você não é esporte equipe, né? Você está sempre só você e tem que lutar com você mesmo, tem que vencer primeiro você para depois vencer os outros, né? perfeitamente. Quando você tem um parceiro de treino que te ajuda, você e ele te abraça, né? Então é como se fosse dois irmãos. Aí você consegue, mas é mais você e você. Então, por isso que eu escolhi esse esporte, que eu gosto de me superar, né? Eu gosto de brigar comigo mesmo. Então, e eu via muito a transformação, sabe, no fisiculturismo. Então, eu era um garoto muito franzininho, né? Quando eu Sei. comecei a praticar a musculação, e eu comprava revista de quadrinhos, né? E uma delas era do Arnold, né? Então, naquela época do Uhum. filme Conan, o Bárbaro, então eu achava o máximo ver aqueles caras fortões e falava que eu queria ter fortão igual esses caras aqui. Aí foi que eu me matriculei numa academia de ginástica, né? E comecei e não gostei, como todos os garotos fazem, né? Porque eu falei, caramba, Sei. esse negócio não é para mim, é ruim demais, né? E ninguém me ensinava, eu tinha que fazer sozinho. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Então eu acabei saindo Uhum. e foi quando que eu vim para a cidade que eu moro hoje, Cotia, que eu conheci uma academia que eu vi que o povo realmente gostava e dava muita atenção. E aí eu me matriculei lá e fiquei, gostei, onde abriu todas as portas aí. Mas eu vim fazer minha primeira competição para a garotada que está nos assistindo aí, ó, que tem pressa de já ficar forte do dia para a noite, que é fazer parte fazer uso das paradinhas para ficar forte. Eu vim Uhum. competir depois de 12 anos de treinamento, Depois coisa de que a 12 molecada. anos, Sim, meu primeiro tá. E você, campeonato foi 12 anos. tá. E nesses 12 anos, né, você chegou a tomar alguma, como você diz, paradinha, algum esteroide anabolizante? Como é que era a tua. Você sempre foi natural? Sim, sempre fui natural. Graças a Deus e graças a esse barbeirinho chamado aí, ó, esse bichinho chamado barbeiro, né? Que segundo o doutor Abílio, que é o médico que cuidou de mim por muito tempo lá no Instituto Dante Pazanese, né? Que quando eu descobri que eu Aham. tinha doença de Chagas, eu fui encaminhado para lá e ele me alertou, né? E eu segui as orientações dele. E o medo também foi tão grande, né? Porque ele realmente me pôs muito medo que eu falei, não, eu não quero isso Então, para mim. você que foi acometido pela doença de Chagas, foi você. Perfeitamente, eu E sou quando é que cometido foi pelo mal de isso? Chagas. Isso foi mil. Bom, quando eu fui acometido, eu acho que quando eu estava na Bahia ainda, né? Porque foi com meus 10 Sei. anos de idade. Mas vindo para Ah, São Paulo, fazendo tratamento, só fui descobrir realmente antes de casar, né? Porque aí eu fui fazer doar sangue, né? ah. E foi até no Einstein, e eles pediram para me refazer os exames, né? E porque tinha dado uma alteraçãozinha. Então foi Aí por acaso. eu fui doar sangue, né? Porque justamente naquela época que estava aquela polêmica do HIV, né? E eu ia casar, tava, sabe, me preparando. Eu falei, deixa eu ver se eu tô puro, né? Se eu tenho a doença, para não passar para minha esposa, né? E foi onde eu fiz Tá. a doação, fiz os exames, constataram e me encaminharam lá para o Dante Pazanese. Você Qual ficou eu com faço medo? tratamento Você até não hoje. sabia o que era? Vixe! Nossa, e como eu fiquei com medo, doutor? Ave Maria, isso aí. E como todos que descobrem essa doença, né, fica com medo também. Meu pai do céu. Primeira coisa, eu falei para o médico, doutor, eu vou casar, né? Que na verdade eu estava recém-casado, né? Estava praticamente casado. E eu Você não falei, sabia ainda nossa, que era a doença de Chagas, né? Quando alguém não, não. identificou alguma coisa, você achou que fosse o quê? Sim. Ah, eu achei, pô, cara, me chamaram para refazer os exames, né? E eu fiquei super preocupado. Será que eu tô com um bichinho do HIV, né? Com vírus? Aí
Logo na sala de entrevista novamente, o doutor chamou a enfermeira que tinha me feito a primeira entrevista e me perguntou se ela tinha feito algumas perguntas para mim, né? E justamente uma das perguntas que ela detectaria logo era se eu morei em casa de pau a pique, se lá tinha aqueles bichinhos, tudo. Aí eu falei, ela falou, tá aí, é o barbeiro. Aí falou, você foi acometido pelo mal de Chagas, foi picado por aquele barbeirinho. Eu expliquei para ele que realmente eu brincava com aqueles bichinhos, mas não tinha noção de nada, sabe? Aí ele falou, tá bom, eu vou te encaminhar lá para o Instituto Dante Pazanese, vou te colocar nas mãos do doutor Abílio, Augusto Fragata Filho, lembro até o nome dele até hoje, né? E ele é o maior especialista em tratamento do barbeiro aqui em São Paulo, né? Aí eu, no outro dia, fui para lá, correndo, sabe? Aquela pressa de conversar logo com o doutor Abílio, conversei, e foi onde eu fiz todas as perguntas para ele, né? Se isso era transmissível, se eu poderia passar para minha mulher, para os meus filhos, né, como seria a minha vida. Nossa, ele foi muito paciente, me explicou detalhe por detalhe, não precisa se preocupar. E nessa época eu já fazia musculação, né? Mas não tinha esses negócios dessas paradinhas, ninguém indicava para ninguém, ninguém falava disso, né? Aí ele perguntou, eu vi que você é fortinho, você pratica atividade física? Ele falou, pratico, foi muito bom, mas nunca usa esses venenos aí que eles indicam, sabe? Esses esteroides anabolizantes. Eu falei, não, doutor, não, nunca usei não vou usar. Ele falou, sim, porque o barbeiro, né, faz com que seu coraçãozinho cresça, tá? E outros órgãos também. Se você usar esses esteroides anabolizantes, seus órgãos vão crescer também muito mais rápido. E você vai morrer e não vai ver os seus filhos crescer. Eu falei, pelo amor de Deus. Olha aí só. deu... então, essa história de eu não ter usado essas paradinhas, doutor. Tá, então isso que te ajudou a você não usar. E esse período, como é que era? Quando você ia para as competições, todo mundo era natural? Como é que funcionavam as coisas? Não. Hoje, graças a um amigo, né, o Marcelo Bueno, eu tenho muita admiração por ele, né, que trouxe o fisiculturismo natural para o Brasil. E eu montei a Lifan também, é a segunda liga de fisiculturismo natural do Brasil. Os atletas depois nós vamos falar sobre isso. E eles têm as condições de competirem com os atletas naturais. Na minha época, não tinha. Não tinha. Quem era natural não falava que era natural. Então, a gente ia para o campeonato normal, de que estava todo mundo misturado. Só que, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter uma genética privilegiada, né? Então, meu filho... Então, a respeito da tua genética, porque você ganhou todos esses títulos aí. Quando é que você percebeu que porque você estava falando que no começo você não gostou. Quando é que você percebeu que o esporte você tinha um esporte para a tua vida? Quando é que foi? Ah, tá. Em relação a não gostar, porque assim, foi a primeira vez que eu entrei na academia e eu ia lá ver os caras treinando e ninguém via ajudar, né? Então aí eu falei, caramba, eu não quero ficar aqui não sei fazer nada, ninguém ensina a gente. Era assim, então? Era assim. Então, aí quando eu vim para Cotia, aqui eu realmente vi que o pessoal gostava e ajudava a gente. Aí o fisiculturismo entrou na minha vida, quando eu comecei a ganhar um corpinho, né? E eu comecei a me identificar, o pessoal falou, nossa, como você tem força, eu participei de alguns campeonatos de supino, né, e eu ia lá, tinha mais força que os meninos, né, e meu corpo foi modelando, até que o meu instrutor uma vez falou, você quer competir num campeonato de fisiculturismo? Eu falei, nossa, como eu quero. E eu achava o máximo os outros atletas saírem nas revistas, né, então, tinha a página da Diário da Musculação, acho que chama Revista da Musculação, né, e eu via a foto dos meninos lá, né? Falei, nossa, um dia eu quero aparecer numa dessas revistas aqui, né? Com minha foto. Eu falei, então vamos competir. Eu falei, caramba, né? Aí eu falei, tá bom. Aí começamos a fazer um trabalho e fui no médico, o doutor Abílio, falou, eu vou para uma competição, né? E eu queria saber se eu posso. Doutor, pode, fica à vontade, só não usa as paradinhas. Tá bom. Fiz todo um trabalho voltado para a competição mesmo, um treinamento intenso, sofrido, uma dieta também sofrida, porque naquela época a gente não sabia se alimentar direito, não tinha nutricionista, fazia tudo por conta. Então, o básico era o frango, o ovo e a batata doce e o arroz, era o que a gente comia, né? E mesmo? Coisa de...
Quem fazia a tua alimentação? Era eu mesmo. Eu cozinhava para mim mesmo, né? Era. Então, no início Você era... mesmo. Isso. Aí minha primeira competição foi em 2002, né? Aí eu fiquei em quinto lugar ainda. Aí a família foi toda lá torcer, gostou, tudo. Aí o ano seguinte eu fui 2003 no outro campeonato, aí e detalhe, eu fiquei em quinto lugar no meu primeiro campeonato. Aí em 2003 eu fiquei em primeiro, aí comecei a pegar gosto, aí até Tá. 2009. E você que pagava as tuas, a tua Despesa. dieta, tudo, você nunca. Quando é que você teve patrocínio em algum momento? Tive uns momentos da vida da carreira que eu tive patrocínio. Inclusive, Sei. agradecer a doutora Priscila Moreira, que é outra história também, que ao longo do tempo eu fui sendo reconhecido, né? Aí o Instituto Uhum. Antipazanese me encaminhou para o Departamento da Cardiologia do Esporte, então tá lá eu tinha todo um apoio da equipe multidisciplinar esportiva, e tinha a doutora Priscila, que era nutricionista esportiva, que me atendia quando começou a fazer minhas dietas, que eu comecei a ter melhores resultados nos campeonatos, né? E ela Tá. conseguiu, na época, ter um patrocínio chamava Equalive, é uma empresa que Uhum. falou, vamos abraçar esse atleta, foi quando eu me preparei para os Jogos Pan-Americanos, né? Aí eu tive o apoio também da Black School, uma vez que eu fui competir no Campeonato Pan-Americano no Equador, Sim, agradecer eu aqui vi, tem Marcelo uma foto Bella, da Black que School, né? isso, Marcelo Bella, ele me patrocinou com todas as despesas do evento, né? Inclusive, primeira vez que eu andei de avião na sala classe A, entendeu? Na VIP. Aí Ah, andei uma vez só, graças a Deus, e fui lá e representei e trouxe o título, né? Aí teve outros patrocínios de outras empresas também, da rádio aqui de Cotia, chama Rádio Marques, doutor Marcel, que virou meu amigo também, e outras empresas que eu não lembro não, mas assim, pequena. E tinha muita ajuda do meu pessoal, que inclusive, todo mundo vai achar estranho. O pessoal do bar me apoiava muito. sim, eu imagino, eu imagino. Né? Jussa, é, é, o, como é que era você ir para a seleção brasileira? Como é que foi isso de você ser convocado, você fazer parte da equipe da seleção brasileira? Quando é que foi isso? Ah, foi fantástico, viu? Primeiro que, assim, não foi por um acaso, tá, doutor? Ah, Por causa dos meus títulos, na minha categoria, eu era o único atleta que tinha a quantidade de títulos, né? sei. Que estava apto a competir nos Jogos Pan-Americanos, né? Uhum, E por ter já 2 títulos paulistas, 4 brasileiros, já ter ido nos campeonatos sul-americanos, né? Aí eu estava no uhum, Mundial na Espanha, né, em 2017, e eu fiquei em quinto lugar lá. Aí o presidente, o uhum. professor Maurício Arruda, que eu tenho muito carinho também por ele, me fez um convite. Jussa, nós estamos fazendo uma seletiva e vai ter os Jogos Pan-Americanos 2019. E eu vi que você tem condições, né? E você quer ir competir nos Jogos Pan-Americanos? Eu falei, nossa, é meu sonho, né? Ser um atleta olímpico. Foi quando eu tinha que ir para os Jogos Pan-Americanos, para o Campeonato Pan-Americano no Equador, né? Uhum. 15 dias depois. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu acabei de vir para a Espanha, gastei tudo que eu tinha, como que eu vou lá para o Equador? Foi onde ele conseguiu o Sei. patrocínio da Black School. Aí ele falou com o Marcelo Bella, e o Marcelo Bella me liberou, né? Todas as verbas aí, todas as minhas condições para ir para lá. E foi onde eu já se classifiquei, né? Uma das etapas de classificação para os Jogos Pan-Americanos. Aí, lá sim, lá todos os atletas tinham que passar pelo controle de dopagem, né? Uhum. E aí sim, aí a gente podia saber que os atletas todos eram naturais, né? Pelo menos a gente já fazia parte da UADA, né? E tinha Sei. que fazer os exames médicos, né? E tinha que fazer também o xixizinho lá para ver se detectava algum vestígio de algum esteroide. Aí essa foi uma das etapas. Depois teve os Jogos Sul-Americanos, né? Em 2018 na Bolívia, e foi o primeiro campeonato voltado para o fisiculturismo com direito à medalha olímpica, né? Inclusive é uma medalha que eu seguro ela, né? Inclusive ela está aqui atrás de mim, ó. Eu tenho muito orgulho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Essa é Sei, a primeira sei. Essa medalha, medalha olímpica. primeira medalha olímpica do fisiculturismo, né? E Olha eu só. consegui medalha de bronze. Aí depois teve os jogos também
Pan-Americano, outro campeonato Pan-Americano, 2018, na Guatemala. Eu fui também, me classifiquei. Aí depois a próxima etapa era os Jogos Pan-Americanos. Né? Tá. Aí eu fui convocado. Aí foi maravilhoso. Maravilha. Foi uma... Né? Muito bom. Jussa, uma outra coisa. Quando você ia para as competições, né, fala um pouquinho desse processo de ir para as competições, você sozinho. Como é que era a tua cabeça? Como é que você ainda não tinha ainda aquele começo, aquela formação, você estava num processo de se descobrir, né, de competição. Como é que você imaginava que você pudesse chegar mais longe, chegar onde você chegou? Como é que foi o início de tudo isso? Eu sempre tive uma cabeça bem tranquila, sempre tive o pé no chão, né? Sempre. A gente nota, né, pela tua postura, né? A gente vai estar. Eu já caminho um tempo com você, então o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, mostra que você tem uma certa um controle. Você é uma pessoa que tem um controle emocional, né? Então isso traz uma certa tranquilidade. Mas como é que era isso naquele tempo, né? Então, e tive a família, né, também para apoiar. Minha mulher sempre me deu apoio. Fiquei até emocionado quando eu falo dela, porque Sei. estão aí 29 anos de casado, né? 2 filhos lindos. E ela sempre me apoiou. E eu, no começo, levava meus filhos para os campeonatos. Depois começou a ficar mais difícil, porque os campeonatos começaram a ficar longe, né? Campeonatos estaduais, internacionais, né? E mesmo de longe, aí a gente sempre se conversando, né? E onde eu amava forças, né? E eu sempre fui, assim, um guerreiro, sabe? Muito, muito dedicado mesmo. Olha, tem algumas competições. Um dia desse eu estava vendo um boxeador falando, né, que, olha, as competições é o seguinte, você já entra campeão, né? Ele falando comigo é o seguinte, eu já entro campeão. A minha cabeça ela coordena muito. Às vezes, quando eu não estou bem, eu não vou bem na competição lá dentro. Com você também é assim, com o atleta de fisiculturismo também é assim, porque a gente estava vendo lá no backstage aqueles caras enormes, né? Então, se o indivíduo achar que ele vai perder, né? Parece que a competição começa ali no backstage, né? Tentando intimidar o outro, né? Então, como é que é isso, Jussa? Como é que funciona isso? A gente fala que é só no palco, né, que o corpo aparece. Então, Mas não é, eu... né? Na verdade, Como é que é? assim, É isso mesmo? é só no palco, mesmo, porque eu sempre fui Ah, aquele atleta que, se você me ver de roupa, você acha que eu não sou um atleta, né? Então, aquele atleta sei, sei. franzininho. Aí a gente Uhum. faz todo um trabalho, né, no backstage, antes de subir no palco, para a gente ganhar volume, né, para a gente ter força, resistência. Então a gente vai comendo algumas coisinhas, joga um pouco de sal daqui e dali, que a gente chama de bomba sódica, né? Aí depois a gente Ah, joga uma Coca-Colazinha, depois para dar aquele gás, dar aquela energia. Aí é no palco que a gente cresce. Então, e durante a competição, não importa quem está do seu lado, é você e você. Você tem que mostrar tudo que você fez durante um ano para os árbitros. sei, E é sei. você e os árbitros. Tem que olhar na cara dos árbitros. Tem um atleta do seu lado, esquece ele. A gente esquece, sabe? A gente já entra com mente de campeão, mostrando para os árbitros que a gente está ali. Né? Que eu falo sempre para os meus meninos num curso de pose que eu dou, né? Que quando você entrar no palco, já vai firme, já vai olhando para os árbitros. Aí você mostra seu físico para os árbitros, cresce, sabe? É isso que você quer ver? Tá bem assim? Legal? É o que o tempo pode te oferecer. Todo aquele trabalho que você fez há um ano, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, você tem que mostrar naquele momento ali, né? Então a Então, gente mas esquece isso tudo, vamos você lá. hoje tem essa mentalidade, né? Mas acontece essa disputa entre os fisiculturistas? Tem essa coisa de intimidar o outro? Como é que funciona isso? Hoje em dia tem muitas redes sociais, né? Então o atleta fica acompanhando o outro nas redes sociais. Na minha época não Hum. tinha.
Então a gente só conhecia os atletas então, quando a gente ia treinar como é na que funciona academia. hoje? Tá... Então hoje é isso aí. Então o atleta já vai achando que ele vai perder porque o cara tá melhor que ele, Tá melhor sabe? que Porque o então. atleta porque o atleta já coloca É umas isso que eu queria que fotos, você põe uns explicasse para o treinos, pessoal. Porque e nos dias de na hoje. tua época era diferente, mas hoje É, parece que tem uma luta fora sim, sim, tem. do Essas redes palco, né? sociais. E quando chega lá no backstage, aqueles atletas famosinhos que às vezes vem toda uma equipe filmando, tirando foto, fazendo entrevista do atleta, aquele ali parece que já é o campeão, né? Aí tem aquele Uhum. atleta que fica assim, nossa, já se intimida em ver aquilo ali, né? Aí isso não é a cabeça de um campeão. Ele tem que ficar no lugar dele, no cantinho, se comportar. Se ele fez o trabalho dele, na hora do palco ele mostra para os árbitros, né? Mas acontece sim, sabe? De um atleta achar, caramba, o atleta ele está melhor do que eu, né? Então já aquele atleta revelação já está se destacando, Sei. né? Mas no meu caso eu ficava no meu cantinho quietinho, eu via que tinha algum atleta melhor do que eu, né? Eu ficava na minha. Tá? Mas daqui a pouco nós vamos subir no palco, vamos ver quem é o melhor. Ah, Né? legal. Mas hoje em dia tem Bom, isso aí. nós estamos aqui ao vivo e aí a Vera e a Lucimara entraram aqui, deram um alô. Lembrando que assim, esse programa ele vai estar gravado depois, nós vamos estar, vai estar no YouTube também, no Instagram, né, para que as pessoas possam acessar. E nós estamos falando aqui com o Jussa Garoto, é um atleta multicampeão, né, um atleta olímpico de fisiculturismo e tem vários títulos, né, já na carreira dele. A gente está conversando um pouco aqui para saber um pouco da história desse campeão. Jussa, você está realizando um trabalho agora numa federação de fisiculturismo natural, né? Fala um pouquinho, dá umas dicas para nós aí a respeito disso. O que é o fisiculturismo natural para que as pessoas possam saber, aqueles que ainda não sabem, fala um pouquinho sobre a Lifan para nós. Legal. Então, como eu sempre competi natural, né, nos campeonatos, apesar de não ser totalmente com os atletas naturais, né, mas depois dos campeonatos internacionais eu realmente competia com os naturais, porque a gente tinha um limite de atletas e não todos os atletas faziam o controle dopagem, né. E depois que eu resolvi dar uma parada de competir, eu senti a necessidade de ter um campeonato voltado para os atletas naturais, né? Inclusive, eu briguei muito na federação que eu estava, né? Para tentar colocar uma categoria de naturais dentro dessa federação. E eu recebi não, e não, e não, e não, vários nãos, né? Falou que era impossível, não tem como fazer o controle. Eu falei, tudo bem. Eu fiquei no meu cantinho quietinho, aonde eu recebi um convite, né? De duas pessoas a vir conhecer uma federação que estava vindo para o Brasil, lá dos Estados Unidos. O cara trouxe um projeto, né, de lá, e essa ideologia dele era fazer também os campeonatos de atletas naturais. E eu resolvi abraçar, falei, tá bom. Só que eu tive que sair da minha federação da FBB e fui trabalhar com esse cara, acreditar no trabalho dele. Aí eu fiquei como diretor regional dessa federação, e onde eu ia fazer os campeonatos regionais aqui na minha região, que é Cotia, né? Cotia, Itapevi, São Roque, Osasco. Tentei fazer 3 campeonatos e não deu certo. Acontecia algum empecilho daqui e dali, não deu certo. Aí eu falei, caramba, né? Aí saí dessa federação, né? Só que no que eu saí, vários amigos meus, atletas, todos saíram juntos, falaram, por que você não monta uma federação? Eu falei, caramba, será, meu, montar uma federação? Caramba. Aí eu falei, tá bom, vamos montar. Vocês me ajudam? Ajuda. Aí consegui reunir 8, eu e mais 8 pessoas, é tudo profissional da área da educação física, nutricionistas, né? E tá bom, fizemos reunião, todo mundo concordou, fizemos aqui o nosso estatuto, né? Graças a Deus fizemos as atas, aí nós montamos a Lifan, que é a Liga de Fisiculturismo de Atletas Naturais. Fizemos também várias competições entre atletas, né? Daqui poucos atletas. Tá bonitinho. Fica à vontade. Desculpa, a garganta secou. Imagina. E fizemos várias reuniões, fizemos a apresentação dos atletas. Foi.
Aí, em 2023, conheci uma faculdade de Educação Física de Sorocaba, que o professor... fugiu não, perdão, agora fugiu não. Dava aula lá e ele me convidou para fazer um campeonato lá, juntamente com o dele. Falei, tá bom. Aí eu quero formar os meus árbitros. Nós fizemos o primeiro curso de arbitragem voltado para o físico. Olha só, maravilha. Aí aconteceu o curso, aconteceu o campeonato, foi um sucesso, né? E fizemos o 2023. Aí eu procurei aqui minha cidade, não deu certo, eu fui para a cidade vizinha, que é Itapevi, fizemos um campeonato lá. Depois fui para Bragança Paulista, que tinha contato lá, que outra federação fez também e me convidou. Fiz o campeonato lá. E agora, recentemente, fizemos o campeonato em Itapevi, a nossa 4ª edição, que foi um sucesso mesmo. Sim. Então, estamos aí, graças a Deus, colhendo os frutos, né? Estamos voando, eu falo para os meus meninos. E daqui para frente a gente tem só prosperar. Foi os dias maravilhosos aqui que a gente passou organizando esse campeonato. Deu tudo certo. Tá. Então, qual que é a dificuldade de você liderar um trabalho desse, assim, natural? Pessoas entrarem, pessoas mentirem, pessoas sabotarem. Além disso, o que tem de ruim que possa acontecer? O que tem de ruim são atletas querendo burlar. Né? Apesar da gente ter um controle de dopagem, né? A gente colhe aí amostras de sangue de 10 atletas para ver se tem algum vestígio de que fez uso de algum tipo de esteroide anabolizante, né? E tem aqueles atletas, e a gente faz um trabalho socioeducativo ainda, tentando educar esses atletas, né? Que o palco natural é para os atletas naturais, né? E nós também temos outra categoria, né? Para aqueles atletas que não são naturais, que já fizeram uso de algum tipo de esteroide e querem vir competir na nossa liga. Nós temos uma categoria voltada para esses atletas. Então, que esses atletas compitam entre eles, mas deixa os naturais competirem com os naturais. Só que tem atleta que quer competir com os naturais, que já usou. Então, essa é a nossa maior dificuldade, sabe? Então, a gente faz um trabalho já na triagem, o atleta faz o check-in para a gente conferir, tá tudo certinho, vai para a triagem, onde a gente vai medir a altura dele, ver o peso, e fazemos um questionamento com eles. E ali a gente já pega alguns atletas mentindo, você acredita? A gente já pega, e esse atleta, então, ou vai para a categoria, ou vai para o doping. A gente começa a selecionar os atletas que vão participar do controle de dopagem, né? E depois, em cima do palco, quando esse atleta ainda mente, e a gente vê vestígios, né, que ele fez uso, a gente pode levantar um cartão vermelho, né, e pedir para esse atleta já sair do palco, se dirigir à sala, porque fica uma enfermeira, para colher o sangue dele. Vocês já pegaram pessoas, já pegaram atletas? Sim, sim. Porque além da Lifan fazer os campeonatos dela, a gente participa de outras federações, né, que tem categoria de naturais também. Né? Igual aconteceu no do Rio Preto, aconteceu aqui no ABC, aconteceu lá também em Bragança. E lá em São José do Rio Preto aconteceu um caso desse, do atleta que chegou atrasado, né? Que tinha todos os fenótipos de que já fez uso de algum tipo de substâncias, né? E no palco eu estava como árbitro central, né? Que é o árbitro que tem que entender um pouco mais das coisas, que chama as poses, que coordena o campeonato. Aí eu falei, ó, vou levantar o cartão vermelho para você, né? Falei o nome do atleta, e você vai ser conduzido para fazer o exame. Tudo bem? Falou, tudo bem. E ele foi. Mas o cara tinha um físico fora do comum, um atleta fora da curva, fez os exames e não deu nada. Mas o cara era bom mesmo, mas tinha todos os vestígios. Olha só. Tá. Jussa, voltando um pouquinho nas tuas competições, e você até pode trazer para hoje com as tuas experiências, eu queria falar um pouquinho da parte psicológica do atleta, né? Você, na época, como é que você se virou? Porque na tua época também, se hoje o indivíduo vai para um psicólogo quando ele é maluco, imagina, né? Eu estava vendo um dia desse o Neymar falando, eu não vou para psicólogo, não sou maluco. Né? Olha, um cara desse, com uma influência dessa, falando isso, imagina na tua época. Como é que era na tua época? Como é que você via a psicologia na tua época?
Nossa, na época da old school, a gente nem ouvia falar de psicólogos, né? E Nem que do ouvia, né? esporte, não, não. Aí eu presenciei uma passagem numa federação que eu fui, acho que foi 2022, né? Ah, Que dentro dessa federação tinha dois psicólogos que eles ficavam lá no backstage conversando com os atletas. Eu achei bem interessante isso aí, que aham. às vezes o atleta está ali no backstage e ele fica meio que transtornado, sabe? E tinha esses psicólogos conversando com eles. Achei legal isso aí, Sei, sei, né? A psicologia entrando no esporte é legal. sei. E aí, mas você nem não tinha nem noção disso, né? Nunca passou pela cabeça, né? Não tinha, Não, né? não, Você não tinha ia nem noção. na raça mesmo, né? E todos os meus trabalhos voltados para competir e sem assim orientação, né? Só a cabeça do atleta mesmo. Tá. Justa, hoje, quais são as dificuldades que o atleta brasileiro, né? O atleta brasileiro natural, ele encontra? Quais as dificuldades, quais as lutas que ele, que ele tem que lutar para chegar, para atingir um ponto interessante? Porque, assim, tem eu dou uma pergunta aqui. O Obina natural, você acha que ele é natural? Eu Conhece não aquele posso atleta? opinar. Conheço. É uma situação de que eu não posso estar opinando assim, não posso falar aqui nada, sabe? Sei. Assim, não posso opinar, prefiro não falar nada a respeito. Legal, maravilha. Não, não quer assim. É, Mas me é conta assim, qual que é a dificuldade que o atleta natural passa, né? Porque eu estou dizendo Obina, porque assim, as pessoas olham para ele, ele tem um físico avantajado e muita gente acha que ele não é, né? Então eu então, até. Nossa, já tive Charlota, que a gente fala chacota, né? E muitos também não achavam que eu era, porque eu tinha um físico então, fora do porque comum em você relação a outros. tem as fotos aí, o pessoal até pode ver depois, né, Isso, no teu Instagram, você tem um isso. físico, você tinha um Sim, privilegiado, né? sim, fora do comum, né, para um atleta natural. E o Billy tem também uma genética privilegiada. Sabe que o atleta pode Sim, chegar sim, àquele sim. nível, ele Eu já pode. vi umas Só que fotos muitos dele duvidam. quando jovem. Sim, muitos duvidam, mas a genética ajuda muito. E as pessoas não veem isso aí. E também o tempo de Sei, treinamento. Não é da noite para o dia que se consegue um físico exatamente. assim. É treino, consciência, alimentação, descanso também é muito importante, entendeu? Se a pessoa conseguir fazer essas junções, ele consegue desenvolver um corpo a longo prazo, sabe? Competitivo e ficar aí, ó, a um nível profissional, entendeu? Então, a gente fala assim, eu não pode nem opinar, porque assim, vai ter gente que vai concordar e vai, que vai discordar, entendeu? Então, a gente tem que ficar meio Tá, que neutro na situação, mas a genética ajuda muito. tá. Escuta, aquela tinta que passa, eu não sei se é tinta, né? Aquele spray, a gente né, vai no backstage, vai dar uma olhada lá, então. é, é, Qual que é a finalidade daquele de pintar o corpo? A É da onde finalidade é vem para. isso? Qual que é a finalidade? Então, ó, até uma curiosidade. Hoje em dia tem as empresas que pintam os atletas, né? É um privilégio. Certo. E se você pegar de 100 atletas, os que não pintam na competição, menos de 5. Menos de 5. Então, 95% dos atletas se pintam com as empresas. Tá. Não Ah, é então barato, aquilo lá né? não é Inclusive, obrigatório. o atleta tem que. Não tem que se apresentar, não é obrigatório que ele apresente pintado, mas se o atleta não se pintar, não passar, ou ele mesmo se pintar ou passar por a empresa, ele vai ficar desfocado no palco, né? Então, qual que é a função do atleta estar pintado no palco, né, na frente dos árbitros? É para que o árbitro consiga ver toda a sua musculatura, né? Ver os cortes, do A corpo tinta, ficar então, ajuda a uniforme, evidenciar isso, a musculatura ajuda. do atleta. Isso ajuda a realçar toda a musculatura do Ah, atleta. E geralmente o atleta ele fica, não só o atleta, qualquer pessoa, né? E você vê, a gente fica escuro numa parte, branco na outra.
entendeu? Às vezes o atleta é muito branco e não consegue, não conseguimos ver a musculatura, então a tinta faz com que o atleta fique tudo uniforme, né? Então o atleta, Olha só. ele que não se apresentar com a tinta, ele fica meio que desproporcional dos outros, né? Ele não fica em evidência. E hoje nós temos empresas que pintam e pintam muito bem. Na minha época, sabe o que a gente fazia? Pegava um monte de batons, né? Pegava um monte de batons, derretia eles e misturava e ficava passando no corpo. A gente pintava com batom Olha nas mulheres. só, rapaz, que Não coisa. tinha Era dinheiro, assim, e isso não tinha ajudava a dinheiro. evidenciar os cortes. Sim, não tinha dinheiro para Mas comprar a tinta, a haja gente ficava batom, fazendo os hein? testes. Vixe, batom. Haja E batom, hein? fazia uma lambança danada. Os É atletas de hoje têm um mesmo? privilégio. Os atletas de hoje têm um privilégio porque acontecem coisas maravilhosas, né? Por exemplo, a pintura, que hoje é pintada numa cabine de pintura. Antigamente a gente não sabia que era isso. Era o treinador pintando um atleta, o atleta pintando outro atleta, sabe? Aí um Sei, atleta sei. entrava amarelo, o outro entrava marrom, outro entrava preto. E hoje em dia não, hoje é uma Ah, era maravilha. assim, cada. É, Era... Cada um usava uma cor. Agora não, né? Agora pinta todos os não, atletas. Tem uma pessoa lá é, que joga aquele spray no corpo de todo mundo, né? nós somos os cobaias, né, da época. Puxa, olha só, ainda tem isso, né? Tem a coisa de É, abrir a picada, né? De ser os iniciantes, né? o Vinícius sofreu Jussa, muito. de que época mais ou menos que você é do? Você, bom, do natural, então, quantos ainda tem que vieram com você aí? Você encontra alguns deles aí na caminhada ou não? Você é um Que dos é da época poucos do, que sobraram. que é da época do natural. Olha, aqui no Isso. Brasil, acho que da minha época são os poucos, viu? Agora, É. atletas internacionais, muitos lá do Chile, da Bolívia, da Guatemala, Colômbia, né? Venezuela, aí sim, porque a gente, não sei se continuaram sendo natural, mas nós temos um grupo aí dos atletas que foram para os Jogos, né? Que ainda continuam nessas competições internacionais, né? Que tem controle de dopagem. Agora, aqui no Brasil, assim, da minha época, não lembro, não lembro. Então, eu estou dizendo isso porque, assim, também tem é, é, essa questão, assim, de você ter sido uma pessoa que não, não que iniciou esse processo, mas que faz parte dessa caminhada, né? E poucas pessoas podem te conhecer, né, nesse processo, né? Porque eu, quando tive contato com você na Unifesp, né, depois que fui atrás, fui pesquisar, fui ver, não é um esporte conhecido, né? O fisiculturismo no Brasil, brasileiro, assim, ele hoje é que está evidenciando, né? Principalmente o natural, né? Sim, teve assim, um reconhecimento muito grande por causa dos atletas que nós temos aqui. Temos bons atletas, sabe? Então é um berço de muitos atletas bons mesmo. Mas Sim. o natural, ele está engateando ainda, sabe? Lá nos Estados Unidos já tem competições internacionais há muito tempo, né, de atleta natural, né? É, Então, há muito tempo já tem competições de atletas naturais lá. Agora aqui no Brasil está começando agora, né? Então, nós estamos engateando, né? E tem muitas já federações internacionais já de olho no Brasil que estão vindo para cá. Era só do Marcelo, depois veio a minha, agora parece que já tem mais duas aí que está chegando. é. Ver como que é. Então, Sim, então tá tendo mais, então. e tá crescendo muito a procura, porque tem muita gente que quer fazer um trabalho voltado para a saúde, né? Voltado para o fisiculturismo natural, então está tendo uma procura muito grande. Cada campeonato é recorde que a gente bate. Tá. Justa, falando um pouco a respeito desse mundo underground aí dos esteroides anabolizantes, né? É, qual esses atletas, às vezes, que vocês identificam assim, quais são os esteroides que as pessoas mais usam
no fisiculturismo? Você sabe? Tem uma noção de o que é bom, como é que... Porque tem aqueles atletas, né, aquele pessoal de academia que usa muita bomba e usa muita coisa sem saber, né? Mas até mesmo para o fisiculturismo tem que ser uma coisa orientada, né? Como é que funciona isso? Então, é até um assunto meio delicado, porque a gente começar a falar de esteroide anabolizante aqui, pode até cair a live, sabia, né? É, né? Então a gente até evita de falar esses assuntos, né? Porque vai ter muita Uhum. controvérsia, né? Que não é legal para a gente, eu como presidente de uma liga de fisiculturismo natural, também começar a falar e ficar criticando, né, os outros, porque isso é uma escolha de cada um, né? Cada um sabe o Sei. que está fazendo. Tem os médicos aí que não acreditam no fisiculturismo natural e fazem o que os outros atletas usam, né? E falam que tem Sei, controle e sei. tudo, mas como a gente vê lá no grupo do Bomba Tô Fora, não é assim, né, que acontece, né? Então a gente vê que Entendi, tem entendi. muitas consequências, né, o risco. A partir do momento que a pessoa injetou alguma coisa em si, ele já não é natural, ele já está correndo Tá. vários riscos, né, de complicações aí de saúde. Então, Uhum. é o que, assim, eu acho que não é legal a gente entrar nesse detalhe, né, desse assunto, né? E como que você, para você classificar um atleta natural, ele não tem que ter tomado nada? Não, não Como é que pode se ter feito. classifica um atleta natural, no fisiculturismo natural? Nós seguimos aqui as regras da UADA. A UADA disponibiliza aí no Google, né, o livro deles e todas as substâncias proibidas. Então a gente procura seguir esse livro de substâncias proibidas e nós temos também uma médica, né, a doutora Luciana e o Matheus Aidoni, que fazem essa parte de controle, né, de dopagem. E ela que é responsável, Tá. né? Então aí já é um assunto mais delicado e que é a parte dela. E a gente não tem como assim, a gente tenta detectar, né, quem usa, né, através de fenótipos, né, e alerta aqueles que atletas que não usam para não usar e saber se aquele atleta que usou quer competir com a gente. Então a gente faz uma investigação até Então, mas mesmo no para o Instagram. atleta, para que o atleta possa ser natural, ele não tem que ter tomado nada, é isso, né? Não tem que ter tomado nada. Não tem que ter Né? tomado. Ele não, Então, é isso que se eu estou ele, dizendo, assim. Um sim, atleta natural, para competir, ele tem que ser um atleta limpo. limpo sem ter feito nenhum tipo de esteroide anabolizante. E nem diurético Tá, também, entendeu? Então, tudo que tá. se referir ao anabolizante, ao diurético, que consta na lista da UADA, se ele já fez uso e ele vem competir na Lifan recentemente, né? Ele não pode. Se ele consumiu essas substâncias há pelo menos uns 7 anos, aí já é considerado natural. Se de 7 anos para Ah, cá tá. ele É isso fez que eu queria uso, saber. né? Se o atleta, Isso, então, tem um período que ele pode, que ele se limpa. Tem um período. isso. Tem um período, a gente dá essa carência de 7 anos. É. A Tá. gente acha que não é o certo, né? Mas a gente deixa, porque temos que ter nossas regrinhas também, tem que dar assim uma oportunidade para os atletas, né? Porque uma vez que você usou, você adquiriu um músculo que não foi seu, né? E que mesmo deixando de usar, você teve benefícios, né, com essas substâncias, né? Mas nós temos essa regrinha de 7 anos que ele possa competir como um natural. Tá, tá certo. Maravilha. Jussa, eu queria que você pudesse trazer uma palavra para nós, assim, uma mensagem a respeito de todo esse período que você passou, aquilo que você está trabalhando hoje, né? Você pudesse deixar uma mensagem para nós, para que as pessoas possam ouvir, né? E a palavra ela sempre tem um poder de transformação. Então, tem esse espaço aí que você pode usar para nos ensinar alguma coisa aí, querido. Eu falo assim que o medo atrapalha muito a gente, sabe? Uhum. Eu
tive muito medo de tomar uma decisão, que foi de montar essa liga, de ser um presidente. Então, inclusive, até assunto de psicologia, porque eu me bloqueava muito. Eu tive, assim, não foi uma proposta, mas uma conversa com um amigo meu, advogado, Dr. Francisco, qual que eu tenho muito carinho também, que há 10 anos atrás ele falou: Justa, que você não monta uma liga para você, igual a liga de futebol, né? Eu falei: não, é impossível, você é louco, eu vou comandar uma legião de atletas, vou montar uma liga, que responsabilidade tão grande, né? E eu fiquei me bloqueando, e não montei, né? Mas por quê? Por causa do medo. O medo me atrapalhou muito isso aí. Então eu falo para as pessoas: não tenha medo, se você tem um sonho, vai em frente, tenta, se você errar, você vai tentar de novo. Eu fui medroso, eu falo, porque eu era para ter montado essa liga há muito tempo. Quando eu recebi um não do pessoal da FBB, há muito tempo, eu me calei. Eu falei: caramba, mas depois de muito tempo que eu fui criar coragem de montar. E tá aí, nós estamos voando. Então, gente, não tenha medo. Se você tem um sonho, vai para cima. Se você não conseguir, tenta de novo, né? E é isso mesmo. Maravilha, entendeu? Muito bom. É isso aí. Vai com medo mesmo, né? Medo, mas vai. Eu aprendi uma coisa também, que antes de, inclusive a psicóloga, né? Eu estava ouvindo ela. Ela falou assim: antes de você subir naquele palco, reflita, mas reflita os momentos bons que já passou na sua vida, reflita aqueles momentos de glória, aqueles momentos que você foi campeão, né? Imagina você novamente levantando aquele troféu, todo mundo te aplaudindo, você trazer aquela emoção para agora, né? Isso é uma técnica. É que eu falo para os atletas: vai para cima, pensa nos momentos bons, porque quando você pensa nos momentos bons da sua vida, tudo acontece assim, sabe, com fluidez, com mais assim, facilidade. E o bom de tudo isso, que mesmo você não sendo campeão, não ter acontecido, você foi feliz durante aquele momento. Isso é muito importante. Maravilha, maravilha. Gente, nós estamos finalizando, né? Queria agradecer você, Jussa, porque o intuito da gente trazer pessoas aqui é aquelas pessoas que a gente conhece, né, na caminhada, aquelas pessoas que têm um trabalho legal, um trabalho que está desenvolvendo, está na caminhada, está na luta, então é importante poder falar um pouquinho a respeito disso, né? E hoje, quando a gente fala de internet, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Ainda bem, você quando diz que tem algumas coisas que não é bom falar, então eu estou lembrando disso, né? É importante. A prudência, ela abre caminhos, né? Mas eu queria agradecer você, sobretudo pela tua simplicidade, né? Porque a gente começa a conhecer as pessoas nos observam, a gente também observa as pessoas, e isso foi o que chamou a atenção da gente poder trazer você aqui, né? Para poder transmitir essa mensagem para as pessoas, para poder falar um pouco da tua história. É sempre importante para cada um de nós. A gente poder ter os outros como exemplos, né? A gente aprende muito com os nossos erros, mas também a gente tem muita direção, né, com a experiência das pessoas, né? Eu queria que você pudesse falar sobre o teu Instagram, é Jussa Garoto? Né, para que as pessoas possam... Isso, só colocar o @ na frente, Jussa Garoto. E o Instagram da Lifan? É Lifan, liga, né? E tá no meu Jussa Garoto, já tem lá presidente, Lifan liga, já pode até clicar direto. Né? Já entra lá, né? Então tá bom. Você que está assistindo, você que vai assistir quando tiver gravado, então é só entrar no Instagram do Jussa Garoto, você vai ver lá o físico dele, né? Como ele falou, ele parece uma pessoa simplesinha, mas o menino tinha um porte de atleta, né? É muito bonito. Um abração, né? Queria dizer para todos que estão nos ouvindo, quiserem colaborar conosco, aí a gente
nos chame aí depois e a gente vai continuar com esse trabalho, Mauro, em foco com Mauro Brito, né? E trazer outras pessoas aí, a coisa vai tomando um movimento, vai crescendo, tudo se inicia, né? Tudo tem um começo, tem um meio e tem uma finalização, tem um objetivo. Então, muito obrigado, Jussa. Agradecer bastante, sabe? É muito bom ter você aqui. E mais para frente você vai ver, trazer outros atletas da Liga aí. E muito sucesso para você, querido. Doutor Mauro, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tá? Foi um prazerzaço mesmo estar aqui trocando esse bate-papo, tá bom? E obrigado mesmo de coração pela oportunidade. Bom, finalizamos aqui então em Foco com o Mauro Brito em mais um programa para vocês. Um grande abraço, pessoal. Um abraço, doutor. Obrigado.